Então, galera, aqui eu já marquei. O que eu fiz aqui, ó? Eu marquei exatamente onde vai ser fixado cada uma dessas laterais para mim já fazer a furação. Eu alinhei as duas laterais, porque daí eu vou furar uma e já consigo furar a outra. Então, acho que tá pegando aí, ó. Tá vendo? Aqui tem a marcação, ó, da onde vai ficar uma aqui, outra aqui, outra aqui, tá? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Aí eu fiz esse gabaritinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, esse pedacinho aqui do início corresponde à largura de uma travessa, tá? Como eu já marquei aqui certinho onde ela vai ficar, eu alinho na linha de cima aqui, ó. Fazer bem alinhado aqui. E nessa situação eu vou utilizar a parafusadeira, porque ela é mais leve para fazer o manuseio dela, não tem um fio nem nada. Mas aqui eu tô deixando só para fazer a marquinha aqui e depois eu venho com a furadeira e atravesso as duas, tá? Mesma situação aqui, ó. Alinho bem na partezinha de cima aqui, ó, da marca que eu fiz. Tá aí. Vendo? Eu vou fazer em todas essas. Poderia até furar com ela, mas é só para referência mesmo. Aí com essa daqui eu consigo, para depois, como eu vou atravessar de um lado para o outro, eu manter bem retinho aqui. Aqui a preocupação é só fazer uma marquinha de referência e depois fazer o alinhamento para não fazer furo torto. Às vezes vai furar aqui, tá segurando o gabarito para não correr, pode ser que acaba saindo da medida. Beleza? Então vou concluir esse processo agora. Mesma questão, fiz a marcação, tá? Nesse caso, eu fiz a divisão de uma única peça e ela é o padrão para mim fazer a furação das demais, tá? Então é o mesmo gabarito que eu utilizei ali na questão do espaçamento, que é basicamente 5 centímetros afastado das bordas e um furo dividindo bem o centro. Pelaquela questão, na hora de fixar ali, a gente vai utilizar aquele sistema. Vai colocar um parafuso só no meio, depois a gente volta. Torce de baixo, parafusa de baixo para cima, de cima, volta no lugar. E vai fazendo esse procedimento de cima para baixo, sendo que a última, obviamente, a parte de baixo, a gente vai ter acesso total ali para travar a última. Então todas elas vão ficar tipo travadas com 2 parafusos e um em cima no meio. E também, depois quando coloco o fundo, ele também fica como um travamento. Aí eu fiz a divisão certinha dessas peças aqui, onde tinha que ficar a furação. E a partir do momento que eu fiz essa primeira, aí eu estou utilizando ela como gabarito para furar as demais. Inclusive aqui, ó, pode ver, essa está como gabarito e eu vou furar mais duas junto. Essas duas de baixo eu coloquei bem alinhado, bem certinho aqui. Travei elas com grampo. Então pode ser qualquer tipo de grampo. Esses grampos de aperto rápido aqui é uma mão na roda, tá? Para trabalhar. Mas que fosse daquele outro, importante que esteja bem alinhadinho. E lembrando, essa furação, ela não é a furação exata do posicionamento, tá? Porque às vezes fala, ah, mas será que não vai fugir um pouquinho? Porque a posição da peça aqui, na hora que a gente colocar para fazer a divisão entre um nicho e o outro, ela vai receber um furo ainda. Isso daqui é um furo de alinhamento, tá? Óbvio, a gente tem que tentar fazer ele o mais no meinho possível aqui, ó. Tá? Depois, na hora que tiver aqui a furação, depois esses furos que já estão aqui, que serão a referência do furo que eu vou fazer. Só que eles não determinam exatamente aonde vai ficar a divisória, tá? Depois, na hora de fazer a divisória, eu faço um novo alinhamento e faço o furo. Aí a gente tenta buscar a melhor perfeição possível. Eu vou só concluir esses furinhos aqui, ó.
Aí ajusta a broquinha para atravessar aqui, apesar que não é uma espessura significativa, tá dando 4,5 aqui. E aí faço a furação. E aqui eu já fiz mais duas. É que no meu projeto, então vai ficar faltando uma. Tá vendo? Aí eu já tenho a furação na de baixo e na de baixo também, tá? Então aqui eu já tenho um total de 4 peças. No meu projeto são 6. E por fim fica sobrando essa. E novamente, venho aqui com a minha peça, ó. Faço o alinhamento bem certinho, tá? Tem que prender com grampo, tá? Porque principalmente esse MDF com revestimento, cara, olha o quanto isso daqui escorrega, tá? Escorrega demais as duas superfícies revestidas. Então, para não correr o risco, às vezes, estar segurando com a mão, deslocar e tudo mais, aí é melhor não arriscar e prender com grampinho. Agora, se não tiver o grampo e for tentar fazer sem prender, até dá. Mas aí apoia ela em algum canto, assim, para ficar as duas bem alinhadinhas, para não ter risco de correr. Por exemplo, na própria guia ali da máquina, eu poderia encostar as duas e fazer a furação. Mas eu acredito que a maioria aí deve ter um grampinho, qualquer grampinho serve. Então está concluída essa parte, tá? Eu acredito que na próxima parte aí a próxima etapa, eu já vou começar a fitar, tá? Essas partezinhas aqui das divisórias, ela vai fita só aqui nessa parte exposta. Essa daqui também só vai na frente. A lateral, aí eu vou fitar ela toda, tá? A lateral eu vou fitar ela toda. A parte de cima, em cima, na frente e embaixo. Atrás não, porque aí vai o fundo, né? E daí o fundo eu posso pegar ele rente aqui, tá? Pegar ele bem rente. Beleza? Então é isso aí, e no próximo trechinho aí eu já começo a fitar. Lembrando que, enfim, como eu mencionei, eu tenho a maquininha de fita de borda, tá? Então, nessa parte aí já dá uma agilizada boa no processo.